Let's get ready to rumble! Fala, meu querido, minha querida, você quer eliminar aquele pneuzinho que não tá saindo de jeito nenhum na região aqui, ó, da lateral do umbigo? Então, presta atenção que aqui eu vou te mostrar algumas dicas, algumas estratégias que você pode colocar na sua rotina, que você vai ver que vai trazer resultado, que é muito eficiente. Vamos transformar a maneira de lidar com a gordura localizada, começando para entender por que causou essa principal gordurinha aí do seu lado e como você faz para livrar dela. Fica comigo nesse vídeo. Antes de nada, precisamos entender essa gordura se acumulou aí. O nosso corpo ele funciona como base de equilíbrio calórico. Se você gasta mais ou menos 2.000 calorias por dia, mas consome 2.500, então há um excedente de 500 calorias para o seu corpo, entendeu? Então isso você tem que buscar o equilíbrio. Então o nosso corpo acaba armazenando esse excesso com forma de quê? Com forma de gordura. Então essa gordura não aparece de um dia para o outro. Isso foi sendo acumulado aos pouquinhos, do dia a dia. Lembrando que nada é de uma hora para outra, é aos pouquinhos. Lembrando que isso vai sendo o quê? O excesso, o exagero de calorias. E ela pode ser eliminada sim, de forma saudável e desde que você aperte o parafuso certo, ajuste a estratégia, que o resultado ele vai vir. A primeira ferramenta você precisa ter é o que? É a musculação. Musculação ou qualquer outro tipo de atividade. Por quê? O exercício ele acaba acelerando o processo, entendeu? Da musculatura, também ativa demais o seu metabolismo. Então isso faz com que ao longo do dia e ao longo do repouso também, você consiga queimar muita caloria, entendeu? E assim, definindo, né? E aparentemente seus músculos ficam um pouco mais estéticos, entendeu? Então, pessoas que treinam tende a ter mais facilidade para o emagrecimento, que muita gente apenas faz só a dieta, mas se você combinar a dieta com a estratégia certa de treino, então você precisa fazer, porque muitas vezes você vai perder o peso, vai ficar bem mais magro, mas vai ficar com aquela barriguinha, vai ficar com o pneuzinho. Então, concilie a atividade física com alimentação, entendeu? Lembrando, quantas vezes você tem que treinar por semana? Lembra, o segredo está na constância. Tenta fazer 3, 4 vezes por semana e ao pouquinho você vai tentando encaixar os treinos junto com a sua rotina, entendeu? E tenta ao máximo não falhar. Se você não conseguiu treinar a semana toda ou 4 dias, entendeu? Na próxima semana você tenta passar, fiz 3, vou fazer 4 aulas, fiz 4 aulas, vou fazer 5 aulas. Então, mas a atividade física sozinha, ela não faz milagre. Você também precisa fazer a parte de atividade física junto com o aeróbico, né? A atividade física sua pode ser o aeróbico também, entendeu? Porque fortalece as suas estruturas dentro e fora, chamada célula mitocôndrias, que como pequenas usinas de energia, né? E essas usinas utilizam o quê? Gordura e produz energia. Então significa que o corpo o tempo todo ele fica mais eficiente, entendeu? Que usa essa gordura como fonte de energia. E mesmo você estando em repouso, atenção. Atividade aeróbica precisa de uma intensidade mínima. Não adianta você ficar na esteira, mexendo no celular, passando 20, meia hora, 40 minutos, achando que você tá conseguindo alcançar o que você deseja no treino. Não é isso, lembra como a gente tá falando, é estratégia, né? O esforço tem que ser suficiente para você conseguir ter o gasto necessário para você perder peso, entendeu? O importante é saber usar o equipamento certo, entendeu? Não adianta ter academia muito equipada e você não saber usar. Então procura sempre um profissional que vai te orientar nesse sentido, entendeu? E lembrando, o ponto mais importante para você perder os pneuzinhos é o déficit calórico, porque não adianta nada você treinar pesado, fazer tudo o que for e você não reduzir sua alimentação, porque não vai ficar equilibrado, entendeu?
Então, o ideal lembra disso, né? 2.000 calorias por dia você gasta, então consome 200 e tá aí. Isso aí você o quê? Criou um déficit de 500 calorias, entendeu? Se você precisa de 250, mas tá comendo só 2.000, então isso vai fazer com que aí começa aos pouquinhos a barriga dar aquela desinchada, os pneuzinhos começam a diminuir mais um pouco. Então, lembrando que o quê? Um déficit ideal assim, diário é de 300 a 500 calorias por dia, porque isso aí já é cerca de 1 quilo de gordura, você consegue uma média de 7 dias, entendeu? E é um caminho seguro, sustentável. Para isso existe, principalmente assim, se você não conseguir, não tem dinheiro para pagar um profissional, tem muito aplicativo barato na internet que você não precisa pagar de graça, entendeu? Então baixe esses aplicativos para pelo menos você ter uma noção. Se você não tem noção de nada, é importante você ter um guia, entendeu? Você saber bem para onde deve ir. Porque lembra disso, não adianta nada você fazer as dietas, as estratégias de treino da sua cabeça, entendeu? Agora vamos para um ponto muito importante, a proteína é fundamental, ela ajuda na recuperação do músculo, ela aumenta a saciedade e você vai precisar disso para manter o déficit calórico. Por quê? Para não passar fome, entendeu? A proteína vem de quê? De carne, ovo, peixe, laticínios e tem outras fontes que você consegue, entendeu? E lembre, você precisa bater a meta diária. Se você não conseguir, você pode até fazer uma suplementação que vai te ajudar também no seu resultado. E lembrando, a maioria das pessoas dá muito tiro no pé, entendeu? Corta o carboidrato de vez completamente. Isso gera uma perda de peso rápida. Sim, você vai conseguir perder peso, mas não vai queimar gordura, e sim perda de glicogênio e água. Além disso, você começa a perder energia, você se sente mais desmotivado, você se sente mais triste. Pode acontecer de você ter queda de cabelo, unha fraca, entendeu? Porque você reduziu de forma drástica. O seu corpo estava acostumado a comer uma determinada caloria, determinados alimentos, e você tira de vez. Isso aí acaba mais ainda do tipo lhe prejudicando. E lembrando que carboidrato é fonte de energia também, né? É a chave do equilíbrio, né? E outro erro comum é você ficar medindo o progresso, principalmente assim, na balança, olhando todos os dias no espelho, esperando uma diferença merabolosa. Lembra? Merabolosa. Não é assim que funciona. Lembra? O seu processo ele vai ser gradual. Se você seguir essas dicas, vai ser aos poucos. Não vai ser nada que eu vou dizer assim, 7 dias você vai estar mal. Não. É algo que você vai ter como estilo de vida. Porque não adianta não só você pegar e perder o peso que você quer e depois voltar tudo de novo, entendeu? Lembra-se disso. A questão que a gente está falando é você ter um bem-estar, você ter uma qualidade de vida, você, principalmente, o que? Ter uma longevidade, um bom tempo de vida, entendeu? Vida útil. Então, resumindo, meu querido, se você quer realmente eliminar esses pneuzinhos, essas pochetes, você precisa seguir um plano de ação completo. Lembra-se disso. Coloque treino e alimentação. A alimentação ela sobrepõe mais ainda, porque é onde vai acontecer o déficit calórico, e o treino vai ajudar a modelar, vai deixar seu corpo mais tonificado, deixar mais durinho. Então, e também não esquecendo da proteína, bata sua meta de proteína diária. Não sei como calcular, professor. Tem aplicativo para isso, tem uns cálculos na internet que vai te ajudar, entendeu? Então não tem desculpa, tá tudo ao seu alcance, dá para você colocar tudo em prática e dá para você conseguir bater sua meta, tá certo? Agora com vocês, coloca aqui nos comentários qual estratégia dessas você já tá colocando ou você vai colocar no seu dia a dia, entendeu? Lembrando que a mudança vai acontecer, não é sorte, mas é porque você decidiu agir de forma estratégica, de forma certa, entendeu? Então vamos junto nesse processo, até a próxima, se assim Deus permitir.